Bem, vamos continuar a nossa aula de português. Vamos começar a nossa aula de português, onde terminamos a nossa última aula. Lógico que nós queríamos dar uma aula de 45 minutos e houve uma falha, não foi possível, mas vamos continuar com a nossa aula. O uso dos porquês, né? O uso dos porquês junto e sem acento é usado basicamente em respostas e explicações, indicando a causa ou explicação de algo. Pode ser substituído, né? Pode ser substituído. Por quê, né? Ele pode ser substituído por pois, né? Pois, uma vez que, dado que, visto que. E o porquê separado, né? Porque separado, a gente já vem estudando há algum tempo sobre esse porquê separado, né? É usado para fazer pergunta ou para fazer relação com o tema anterior da oração. Como substituí-lo, por qual razão e por qual motivo, né? Como está substituindo. Por que você não cumpriu, né? Porque você não cumpriu. Por que você não cumpriu? Já é um exemplo tangível, né? Já o porquê, no caso aqui, vai ser separado com acento, né? O que, nesse caso aqui, será separado com acento. É usado no final da frase interrogativa, podendo ser seguido tanto pelo ponto de interrogação quanto pelo ponto final. Vou dar um exemplo. Ela foi embora. Um exemplo, né? Ela foi embora sem que eu soubesse o porquê, né? Ela foi embora sem que eu soubesse porquê, mas assim, você deixou a escola por quê? Outra vez. E vamos ter o porquê junto e com acento, né? Vamos ter bem aqui nesse cantinho porquê junto e com acento. É usado para indicar o motivo, razão ou causa de alguma coisa. Sempre aparece acompanhado do artigo definido ou indefinido, mas pode aparecer ainda acompanhado de numeral ou pronome. Como sempre, o português está todo entrelaçado em assuntos anteriores, né? Pode aparecer, gostaria de saber os porquês, né?
Um exemplo, né? Gostaria de saber os porquês. Gostaria de saber os porquês. Ou seja, porque junto e sem o acento usado em respostas. Porque separado usado no início de uma questão. Porque com acento usado no fim de perguntas. Porque usado como substantivo, o porquê integral, né? Agora vamos estar entrando num assunto muito interessante que se chama crase. Muito importante estudar o português e muito importante estudar a crase. Em língua portuguesa, poucas coisas são tão temidas e erradas quanto a crase. Isso porque seu uso é normatizado com uma série de regras que facilmente pode causar confusão nos concurseiros. Além de tudo, é um assunto extremamente cobrado em provas. Sendo assim, é muito importante estar com todas as normas na ponta da língua. Não há crase, né? Situações que não há crase. Escute bem, pode até anotar no seu caderno. Antes de substantivo masculino, já sabemos, prefiro andar a pé, né? Crase não tem, né? Em a pé não tem crase. A gente vê claramente que é um substantivo masculino. Antiverbo, o engenheiro está começando a planejar, né? Então, a planejar, né? Esse a planejar é verbo, né? A planejar é verbo. Antes de uma grande parte dos pronomes, né? Por exemplo, desejamos a todos, né? O desejo a todos, né? A todos. Paulina, chegou a entrega, filha, veja lá. É só abrir lá para o homem lá. Continuando a situação da língua portuguesa. Vamos falar das exceções, né? Exceções, né? Vamos falar das exceções. Vamos falar das exceções. As exceções são aquelas que nos causam pegadinhas. Portanto, muito importante ter cuidado com as exceções. Esta é a notícia a qual, né? Esta é a notícia a qual falei. Então nós temos aqui um caso, né? A qual falei, ou a qual me referi, né? Em expressões com palavras repetidas, ainda que elas sejam femininas, né?
Nesse caso aqui não há pronome. Aliás, não há crase, né? Fiquei face a face, né? Face a face. Não há crase, né? Exceção feminina. Quer dizer, a palavra feminina, mas na verdade não há crase. Apesar desta exceção, não há crase. Antes de palavras femininas no plural e antecedido de preposição, né? Aí nós temos: bolsas foram dadas a alunas goianas, né? Dadas a alunas goianas. Dadas a alunas goianas. Femininas, antepalavras femininas no plural. Então, alunas goianas não leva crase, mas se dissesse a aluna goiana, com certeza levaria crase. Entretanto, se o substantivo feminino for especificado por meio de uso de artigo definido as, há uso de crase em função da contração do artigo com a preposição a. Portanto, a mais a é igual a as. Então, assim, as concedida as bolsas de estudo, né? As bolsas de estudos foram concedidas às alunas goianas. Nesse caso aí recebe, né? Nesse caso aí recebe antes do numeral, com exceção das horas, né? Exceção das horas, por exemplo, o cinema fica a 3 km daqui, né? O cinema fica a 3 km daqui, né? Quer dizer, o cinema fica a 3 km daqui. Quer dizer, a exceção nesse caso aqui, exceto horas. Se eu disser a 3 horas daqui, lógico que vai ter a crase, né? Esperamos, né? Esperamos com o avançar das aulas que se possam, inclusive as nossas aulas, apesar de buscarmos todo o acerto, né? Para que as aulas sejam bem acertadas, também poderá ser motivo de correção da parte do aluno que está estudando. Os erros que eles encontrarem poderão ir em busca da correção, que também é uma aprendizagem. Há uso de crase nas condições a seguir: antes de palavras femininas, em construções de frases com substantivos e adjetivos que pedem a preposição a, e ainda com verbos cuja regência é feita com a preposição a, indicando a quem algo se refere. Alguns exemplos são pedir e agradecer. A minha irmã nunca está atenta à aula. Então, atenta
à aula, né? Um exemplo, né? Atenta à aula. Lógico que atenta à aula. Mais uma regrinha para que se possa dizer que a crase está correta. Em várias expressões adverbiais, locuções conjuntiva e prepositiva. À noite, vamos estar colocando alguns exemplos aqui. Vai ajudar no leque na hora de completar as frases. À noite, acho que essa muita gente conhece. À exceção, à noite, à exceção, à semelhança, à deriva, às avessas, às vezes, à toa, né? Tudo isso escrevemos no dia a dia. À toa, à parte. Não precisa nem escrever que continua, que é uma coisa infinita, né? Etc. Pode correr crase antes de um substantivo masculino se houver uma palavra feminina subentendida na frase. Por exemplo, a moda e a maneira, né? A moda e a maneira. A moda e a maneira são exemplos que nós vamos estar colocando aqui. Esse é a maneira de. Maneira de. Uma dessas aulas poderá ser o ponto fraco de algum aluno. Então, o ponto fraco, você vê o vídeo, você vê a apostila e você vê na gramática. Marque um tempinho para cada uma dessas coisas, não precisa exagerar. Marque um tempinho e veja cada uma delas. Não só as nossas aulas, mas veja as aulas também dos outros colegas que estão gravando vídeos. Importante você estar bem preparado para ser aprovado nos concursos. Quando fala a maneira de, aí nós já sabemos de velhas histórias, né? A maneira de Machado de Assis, poderia até dizer de Santos Dumont, né? O modo como eles fizeram os aviões. Antes da indicação exata determinada de horas, né? Precisa acordar todos os dias às 5 da manhã, né? Às 5 da manhã. A questão das horas, né? Às 5 da manhã. Vale lembrar que em caso do uso de proposição para, entre, desde e após, não ocorre o uso da crase. O salão só abre após as 2 da tarde. Quer dizer, em caso do uso das preposições para, entre, desde e após, não ocorre o uso da crase. Vamos ver o exemplo, né? O salão só abre, ou então o salão abre após, né? Às 2 da tarde. Às 2 da tarde. Então, nesse caso aqui, né? Não a crase, né? Apesar de a gente usar em horas, mas após as 2 da tarde, né?
não há acrases. Em várias expressões de modo ou circunstância, como fator de transmissão de clareza na leitura. Por exemplo, estudei à distância. No caso de estudei à distância, é um caso facultativo, né? Facultativo. À distância. Estudei à distância. Facultativo você poderá usar os dois modos, né? Então, estudei à distância. Uso da crase facultativo antes de pronomes possessivos, antes de nome próprio femininos, antes da preposição, até antecedendo substantivos femininos, casos específicos, antes de nome de localidades, antes da palavra terra, antes da palavra casa. Então são os facultativos, né? Em casos específicos. Então, vamos terminando um pouco sobre o tema crase. Depois nós até podemos comentar algumas situações, alguns exemplos, e vamos avançando o conteúdo para chegar no novo acordo ortográfico. O que todo mundo já sabe, mas a gente vai aprofundar em termos das palavras. Vamos já começar mais um estudo sobre palavras, né? Mais um estudo sobre palavras na nossa aula inicialmente a nossa aula é de 45 minutos. A nossa aula anterior, por um motivo técnico, foi uma aula de 30 minutos. Então, essa aula de 45 vai ser aquela aula integral, aquela aula que a gente vai até o final. E o conteúdo segue, né? O conteúdo segue avançando, um roteiro. Senão vamos ficar pegando matéria daqui, da lá. Não, vamos pegar um roteiro de todos os concursos do Brasil. Alguns exigem mais, outros exigem menos, mas o roteiro é o mesmo, né? O roteiro das aulas, o roteiro dos conteúdos é o mesmo. Nessa aula aqui, sugestivo para vocês que vocês repitam, vejam de novo, anotem algumas coisas e aproveitem e estudem. Palavras homônimas, né? Palavras homônimas e parônimas. E parônimas. Homônimas e parônimas. Essas palavras são importantes em concurso público pelo fato de aparecer muito em questões que são pegadinhas. Sendo assim, fique atento a elas e evite perder pontos em perguntas simples. Confira as definições. Homônimas são aquelas palavras que possuem exatamente a mesma pronúncia, mas têm um significado escrito diferente, né? A mesma pronúncia, né? Mesma pronúncia. Tem a mesma pronúncia. Significado escrito diferente, né? Significado escrita
diferentes. Vamos ter alguns exemplos aqui, né? Cerrar, né? No caso é fechar. Cerrar é fechar e serrar é cortar. Laço, nó. Tem um laço que é o nó, né? Tem um laço que é o nó e tem um laço que é o gasto, né? Como eu falei, né? Juntando essas aulas de 45 minutos, para que você não canse muito, você terá todo o conteúdo de português para os concursos públicos. Estaremos colocando o dedo na preparação para que você possa fazer uma boa prova de concurso e até uma boa prova para o Enem. Quando falamos em concurso, lógico que a pessoa estará bem preparado para qualquer concurso, além da prova do Enem. É uma ajuda nessa disciplina. Não resta dúvida que nós queremos, com as inscrições e com a participação, ter o melhor avanço do canal. Então vamos lá, cheque, que é a ordem de pagamento, e o cheque jogador de xadrez. Então vamos ter cheque, né? Que é a ordem de pagamento do banco, né? O cheque do banco. E vamos ter o cheque do xadrez, né? O cheque, que é a jogada, né? Cheque mate. E aqui o cheque que representa o dinheiro, né? Dinheiro. E nas palavras parônimas, né? Parônimas. Nós tivemos as homônimas. E agora vamos para as parônimas. As homônimas, já repetindo um pouco, são aquelas palavras que possuem exatamente a mesma pronúncia, mas tem significado e escrita diferente. Nas parônimas, tanto a pronúncia quanto a escrita são parecidos, contudo o significado é diferente. Comprimento, né? Comprimento é extensão, né? O comprimento é extensão. Aí vamos ter o comprimento também é saudação, né? Também é saudação. Também é saudação. Vamos ter também emergir, que é vir à tona. Emergir, que é vir à tona, né? Emergir, que é vir à tona. Imergir, né? Imergir, que é
mergulhar. Então, imergir é mergulhar. É tráfego, né? É o trânsito, né? Tráfego é o trânsito. E ainda temos, né, o tráfico, né? Tráfico é uma coisa ilícita. Então, assim, basicamente esse conceito de homônimas e parônimas é um dos conteúdos que você já deve ter estudado em língua portuguesa, mas que volta a se lembrar, né, para a prática dos concursos públicos. A nossa língua portuguesa, ela é muito rica e pode-se dizer que é infinita, porque as gerações vão passando e ela vai ficando com algumas reformas, né? Algumas reformas ela vai passando. Então nós vamos falar um pouco sobre o novo acordo ortográfico. Apesar da data de 1990, somente a partir de 2016 é que o tema começou a gerar o sono de todo mundo, né? Novo acordo está em vigor desde 2009, porém foi em 2016 que o uso da nova regra tornou-se obrigatório. Houveram algumas alterações, né? O acréscimo das letras K, W e Y, né? Oficialmente o alfabeto já conta com 26 letras, né? 26 letras. Nosso alfabeto já conta com 26 letras. Na prática, essas letras são usadas em nomes próprios e na abreviatura de símbolos internacionais, tais como quilômetro e quilograma, né? 26 letras é oficial. E vamos usar em quilômetro e quilograma. Tá usando. Uma das principais mudanças foi a queda do uso do trema, né? O trema. O seu uso ocorre agora apenas em nomes estrangeiros e derivados, né? Tema. Uso em estrangeiros ou derivados, né? O fim da acentuação dos ditongos, né? Fim da acentuação nos ditongos abertos. Nós vamos ter ei, né? E oi, né? Principalmente palavras paroxítonas. Aquelas que possuem acento tônico na penúltima sílaba. Aí nós vamos ter joia, né? Joia, ideia, assembleia.
Então sabemos que o acento, nessa situação aí, o acento caiu, né? O acento já não se faz presente nessa situação aí. E assim vamos continuando a exploração da nossa aula. Lembrando que vamos continuar nossa próxima aula amanhã. Portanto, seja atento ao canal para a nossa próxima aula. Nossa próxima aula vamos continuar falando sobre os ditongos, tritongos e atos. Vários assuntos da língua portuguesa. A língua portuguesa que é muito boa de se viver e de se estudar, mas que é muito rica, muito conteúdo. A língua portuguesa, ela é exatamente que nos leva a ver, né, principalmente nas poesias, o fim da acentuação para os ditongos, né, alguns ditongos. Ainda vamos ter sem acento nos ditongos. Sem acento nos ditongos. E são das paroxítonas. Aí vamos ter como exemplo aí, vem, né? Vem, vou, né? Enjoo, né? Então é perdido, na verdade é perdido o acento dessas palavras. Nas nossas próximas aulas, né, vamos estar aprofundando essa temática. Vamos estar vendo toda a acentuação o acento agudo também foi abolido nas vogais I e U, sem agudo, né? Havia situações em que I e U estão sem agudo. Vamos ter o caso aqui. Aparece depois do ditongo, então vamos ter o que? Feiura, né? Exemplo, feiura. Feiura já não vai ter o acento agudo no U, né? Já não vai ter o acento agudo no U. O acento diferencial foi abolido de diversas palavras que agora devem ser analisadas dentro do contexto da oração, né? Aí vamos ter para, pelo, para, né? Exemplo, para, pelo. Quem vive estudando com certeza sabe disso aí, né? Pera. Era também perdeu o seu acento, né? Perdeu o seu acento que diferenciava.
O acento diferencial foi mantido em alguns casos, como por exemplo, tem, pode e pôde, né? Então nós vamos ter os exemplos que ainda tem e ainda pôde. São exceções à regra. Esses acentos aí ainda estão sendo usados, né? Eles estão sendo usados no dia a dia. Bem, vamos terminando a nossa aula de hoje. Na nossa próxima aula vamos estar continuando a situação do hífen, né? Na próxima aula vamos estar continuando sobre a continuação sobre o hífen. Portanto, fique alerta, fiquem todos com a proteção de Deus. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, nesse mesmo canal. Indique para os colegas o nosso canal, Camusim Será Blog Frota. Até o nosso próximo vídeo.